Todos bem? Quem está vindo pela primeira vez? Vamos começar ali com o casal. De onde? Alice? Daqui de BH mesmo, moro lá. Já frequentava um centro espiritual, que é o Alves Teixeira. Ah, conheço. Mas aqui é mais perto do meu trabalho aqui na rádio, então eu decidi mais perto. Que bom, seja bem-vinda, Alice. Seja bem-vindo, Lucas. Quem mais? Primeira vez? Virgílio, pai da... É a primeira vez no centro? Não, né? Ontem você estava aqui. Mas na terça-feira é a primeira vez, né, Virgílio? Pai da Renomar. Mas sejam bem-vindos, tá bom? A mãe dela também. Renoir é da nossa juventude aqui na segunda-feira. Vamos então fazer... Mais alguém não, né? Vamos fazer a nossa prece, pedir a Jesus que nos abençoe. O João Pedro vai fazer a oração para que todos nós conectemos. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso mestre tão amado, o príncipe da paz, a luz do mundo, o pão da vida, o nosso pastor, todos nós nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, dedicando ao teu coração todo o nosso amor e a tua bondade, a nossa alegria de viver. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez, com a graça do teu carinho, do teu consolo, a nós mesmos e a todos aqueles que sofrem. Ajuda-nos na compreensão de que a mente é o espelho da vida em toda parte e de que o teu reino é aquele da consciência reta e do coração purificado no serviço ao próximo. Abençoa-nos, Mestre, nesta noite, através da palavra abençoada do Geraldinho, com os tesouros do teu evangelho, em cuja glória o justo encontra a coroa do triunfo, os infelizes o consolo, os tristes o bom ânimo, e todos aqueles que buscam a rearticulação no espaço e no tempo, a senda da redenção ao teu lado para uma vida mais digna, mais honesta. Ajuda-nos, Mestre, a construir um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, para que todos nós sejamos capazes de amarmos uns aos outros como o Senhor tem nos amado. E ajuda-nos, Mestre, na construção do teu reino em nós e por nós. Ajoelhados aqui nesta noite, nós te agradecemos porque tens semeado dentro dos nossos corações as estrelas abençoadas de um júbilo que é indizível aqui na terra. E por isso nós só podemos te agradecer de toda a nossa alma, ajoelhados e lembrando de tudo que o Senhor nos trouxe e da tua linda e santa imagem. Mais uma vez, todos nós dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós te amamos muito. Esteja conosco aqui na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja, Senhor. Bom, gente, dando continuidade aos estudos que nós estamos fazendo, hoje é a reunião de número 24, e atualmente a gente está estudando as propriedades do perispírito, né? Eu vou voltar um pouco. Nós já fizemos várias dessas propriedades, mas antes, hoje é um dia especial, né, para mim. Não é a primeira vez que cai numa terça-feira, hoje dia 14 de outubro. Exatamente há 44 anos atrás eu conhecia Chico Xavier. E parece loucura, né, que o tempo passe tão rápido. Para mim é uma coisa assim de ontem. Então eu queria dedicar essa reunião a ele, com as minhas muitas lembranças junto dele, né? Na época que meu perispírito era novinho, tá, gente?
Bom, nós vamos voltar, porque houve um debate sobre a questão da luminosidade, né? Não sei se você se lembra, durante a reunião. A luminosidade é uma propriedade do perispírito. E aí houve uma controvérsia. Mas antes de entrar na controvérsia, do livro Cartas do Alto, que a Vinha de Luz publicou, o espírito de Bittencourt Sampaio vai escrever para o Chico Xavier essa questão da luminosidade, né? A iluminação dos corações e das consciências sob a égide da Boa Nova, na esfera do Espiritismo, é indiscutivelmente o florão de nossas mais elevadas promessas. Então vejam que esse conhecimento ele é intrínseco à doutrina espírita, né? Bittencourt Sampaio foi um dos pioneiros do espiritismo no Rio de Janeiro no século XIX. E através de Chico Xavier, ele vai tocar neste assunto. E nós todos procuramos nos iluminar pelo coração, pelo pensamento. Então essa busca de iluminação é uma busca perene de todos os seres, que está afeita a todos nós que estamos em evolução. Na semana passada, nós trouxemos esse trecho do Céu e Inferno, de Allan Kardec, segunda parte, capítulo 4. Então ele vai falar exatamente sobre essa luminosidade. E a gente vai repisar isso, porque é importante a gente entender isso, tá bom? Por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve até o influxo. Vamos voltar. Até o influxo da atividade e das qualidades da alma. Então, Kardec está mostrando claro que nós temos em nossa própria natureza, uma propriedade luminosa. O espírito possui essa propriedade luminosa. É interessante a gente raciocinar com Kardec, porque quando ele está falando espírito, naturalmente, ele está falando no ser inteligente da criação. Ou seja, isso que Bittencourt Sampaio escreveu através de Chico Xavier, que nós buscamos a iluminação, no fundo, a gente está buscando a nossa natureza profunda, na qual, né, Deus já nos deu essa condição de buscar a luminosidade. Essa propriedade luminosa que ela se desenvolve, ela é também evolutiva. Ela se desenvolve com a criatura. E sob o influxo das suas atividades e das qualidades da alma, a gente vai atingir essa propriedade. Kardec diz ainda: a intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem. Então, nós vamos ver com ele que, se existe essa propriedade do espírito, a sua intensidade é que vai variar. A sua intensidade vai variar, nós podemos dizer, ao infinito. Por quê? Porque quanto mais o espírito se desenvolve na moral, na pureza dos seus sentimentos, na pureza das suas intenções, mais ele atinge, com o trabalho de caridade, com o trabalho da busca da sabedoria, com o esforço de se auto-melhorar, mais ele atinge a plenitude dessa luminosidade. Ao passo que qualquer vício, qualquer imperfeição moral, qualquer dificuldade vai como que ensombrar
essa propriedade. Então, essa luminosidade, ou seja, a luz que o espírito vai emitir, vai ter a sua intensidade diminuída devido às suas imperfeições. E apesar da gente já ter visto isso, é bom que a gente repita para a gente diferenciar aqui algumas colocações que foram feitas semana passada. Kardec ainda prossegue dizendo: a luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento moral. Assim sendo, o espírito, de alguma sorte, o seu próprio farol, verá proporcionalmente a intensidade da luz que produz, do que resulta que os espíritos que não a produzem acham-se na obscuridade. Olha que interessante isso, né? No fundo, é a gente que se ilumina e a nossa própria luz, degrau a degrau, é que vai mostrando o caminho a seguir. Ao passo que as pessoas, ou os indivíduos que se acham envolvidos em vícios, em erros, em corrupções, em violência, em crime, em todo tipo de má escolha, as próprias más escolhas desse espírito vão colocá-lo sem o norte da própria luz. Ele vai se encontrar em obscuridade. E na obscuridade é muito difícil você caminhar, né? Basta que a gente apagar a luz aqui do centro. Vamos ver se alguém vai se sentir confortável numa completa escuridão. Ninguém se sente confortável, né? Então, a questão que foi trazida semana passada, antes de entrarmos na expansibilidade, foi proposta por vocês essa questão. O espírito pode, um espírito inferior, pode apresentar-se de forma luminosa para nos enganar? Não é? Ora, se ele é inferior, se ele é um espírito que traz no bojo da sua personalidade uma série de defeitos, por mais inteligente que ele seja, e nós temos espíritos altamente inteligentes e que são do mal, né, que são da confusão, ele não vai conseguir mostrar-se de forma luminosa. Porque ele não tem essa luz dentro de si. As suas imperfeições, né, o seu desejo, por exemplo, de nos enganar já é uma imperfeição, não é? O máximo que esses espíritos muito inteligentes, fascinadores, hipnotizadores podem fazer, porque a capacidade plástica, e a gente vai entrar nisso depois, que é outra propriedade do perispírito, a capacidade plástica do perispírito, ela pode ser movimentada com a inteligência desse espírito. Ela não depende da moral. Então, por isso que existem espíritos das sombras e das trevas terrestres, que têm alto poder de fascinação, alto poder de hipnotização das pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que eles podem sim tomar aparências de outra personalidade, mas jamais eles emitirão luz. Né? Não conseguirão emitir luz. Por quê? A luz, sendo a propriedade intrínseca da pessoa que busca a luz, que se esforça por melhorar-se, que conquista patamares de aquisições espirituais relevantes, tais como o amor, o perdão, a caridade, a benevolência, a oração, né? A fraternidade. Essa condição de luminosidade só se encontra naqueles que estão se esforçando por adquirir essas qualidades boas.
O contrário, quer dizer, espíritos que não estão interessados nisso, eles não vão conseguir enganar o médium tarimbado. Por isso é que é necessário, para nós todos que trabalhamos com a mediunidade, dentro da doutrina espírita e até fora dela, que a mediunidade é do ser humano, está em todas as religiões, todas as crenças, todas as culturas. É necessário que o médium se prepare no estudo e também na moral para ele poder discernir se a aproximação daquele espírito que aparentemente quer se mostrar como, por exemplo, um Chico Xavier, quer se mostrar como um Emmanuel, uma Maria de Nazaré, um Jesus Cristo, o médium vai ter condição de separar o joio do trigo e pensar assim, não, esse aí é um espírito enganador, porque ele não tem luz. Ele pode até apresentar-se com a aparência de Nossa Senhora, mas não vai ter luz. Essa aparência vai ser enganadora, né? E aí é por isso que o estudo... e olha que a coisa é antiga, gente, porque João Evangelista, esse aí, ó, o apóstolo João, da pintura aí, lá na segunda carta, que ele fala do... Na primeira primeira carta, primeira epístola de João, ele escreve: discernir se os espíritos são de Deus, ou provém de Deus, conforme a tradução. Porque nem todos os espíritos são de Deus. Então, o que nos cabe fazer? A capacidade de discernir os espíritos. Né? E nós mais ainda, os espíritas cristãos mais ainda, porque nós temos ciência para isso. Que é o primeiro tratado científico sobre a mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e depois desdobrado com a obra de Chico Xavier em André Luiz. Né? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Né? Então agora vamos para outra capacidade, outra propriedade do perispírito, que é a expansibilidade. Aqui está no Obras Póstumas de Allan Kardec, Manifestações dos Espíritos, primeira parte, item 11. O perispírito, intrinsecamente indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, aumentando inclusive o campo de percepção. Então, o perispírito nosso, de uma maneira imediata, ele tem a nossa própria aparência. Só que ele pode se expandir. Para essa expansão, Kardec vai falar que existem condições. Tá? Vamos ver aqui mais. O perispírito não está encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Então, o nosso corpo físico não é impedimento para que o nosso perispírito se expanda. Inclusive, não é impedimento para que ele saia dele. A gente faz isso toda noite. Quando a gente dorme, quando a gente descansa, uns descansam 8 horas, outros menos, né? Em média 8 horas, 6 horas, a gente sai do corpo, né? Com o nosso perispírito, com os nossos corpos espirituais. Então, realmente, o corpo físico não é limite para o perispírito. Ele é expansível por sua natureza fluídica. O que Kardec está dizendo aí? Apesar dele ser material, ele é de uma matéria que não está na nossa via de manifestação aqui na crosta terrestre. Aqui na crosta terrestre a gente tem essa matéria mais densa, né? Que ela não é expansível, a não ser se a pessoa come demais, que aí expande mesmo o corpo físico, né? Mas não é também
de fácil modificação. No caso do perispírito, como a natureza dele é fluídica, ele vai. E ele irradia-se e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem ampliar mais ou menos. Então, é aquilo que nós já vimos lá no início dessas considerações sobre o perispírito, e que nós falamos sobre os 7 corpos, né? O primeiro corpo físico, o segundo duplo etéreo, e essa união do corpo físico e o duplo etéreo é aquela que, quando a gente desencarnar, a gente vai deixar aqui na Terra. Primeiro a gente deixa o corpo físico, 72 horas depois a gente deixa o duplo etéreo, mas aí a gente tem ainda 5 outros corpos, através dos quais o nosso espírito se manifesta. Ele se utiliza desses corpos. Esses corpos é que fazem essa atmosfera fluídica em torno do espírito. E ela vai ser mais ou menos expansível de acordo com a vontade do próprio espírito. Olha aqui, a força de vontade e a atmosfera que o pensamento lhe dá. Nós podemos chamar isso também de aura, ou também, no campo da ciência, no campo quântico. Todos nós temos esse campo quântico. O que é o campo quântico? Que nós mesmos produzimos. É o campo mento-eletromagnético, produzido pelos nossos sentimentos, pelo magnetismo dos nossos sentimentos, e produzido pela força eletromagnética dos nossos pensamentos, né? Agora vamos ver outra propriedade, a sensibilidade global. É comum a gente, em reunião mediúnica, lidando com médiuns que têm facilidade de sair do corpo, seja no desdobramento perispiritual, ou seja, na mediunidade sonambúlica, e principalmente no caso da mediunidade sonambúlica, porque na mediunidade sonambúlica, a pessoa que tem essa mediunidade, ela tem uma capacidade plástica maior. Ela sai do ambiente da reunião, vai até o local de socorro espiritual e ela se sente lá. De fato, o perispírito dela está lá com ela, né? E as sensações que ela sente lá, como essa ligação é muito plástica com o corpo físico, se reflete imediatamente no corpo físico dela aqui na reunião, né? O desdobramento espiritual é um pouco diferente, porque no desdobramento, às vezes o espírito o médium só se desdobra alguns centímetros ou alguns metros, fica próximo do corpo para receber o espírito comunicante na mediunidade de psicofonia. Ele não precisa se ausentar da sala, né? A mediunidade de psicofonia, pelo desdobramento perispiritual, o médium se afasta do corpo ligeiramente. E o espírito comunicante vai atuar no perispírito do médium que está ali dentro da sala. Perceberam a diferença das duas mediunidades? E aí a gente vai ver essa questão da sensibilidade global. Por quê? Quando a gente vai entrevistar os médiuns, eles vão dizer, puxa, a minha capacidade visual aumentou muito. Eu via por todos os lados, eu enxergava por todos os lados. Ou então, eu sentia por todos os lados. Sentia o tato, né? De forma diferente. Eu ouvia também de uma forma bastante mais ampla. Isso por quê? Porque Allan Kardec vai nos mostrar, e isso está descrito nesse livro aqui, O Perispírito,
do Zalmiro Zimmermann, esse aqui, lá do Rio Grande do Sul, que estuda o perispírito. Vocês vão ver a capa desse livro aqui em todos os slides. Livre dos limites físicos, ou seja, fora do corpo, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Ou seja, o médium vai ver de olho fechado. Por quê? Porque não é o olho físico que vai ver. Percebe? É a visão do perispírito. O médium vai sentir cheiros, vai sentir aromas, mesmo estando no ambiente aqui da sala, mas os aromas e os cheiros estão lá no local onde ele se encontra. Por quê? Porque não é o olfato do corpo físico do médium que está em função. E assim sucessivamente. Assim ele vê, ouve, sente com o corpo espiritual inteiro, independentemente, inclusive, de posição ou direção. Uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica como nos órgãos materiais. Justamente porque nos corpos espirituais, eles sendo mais plásticos, eles têm essa condição de sensibilidade global e de expansibilidade que o corpo físico não tem. Então, isso aí é uma propriedade que nós vamos ver muito com os médiuns. E aqui a gente vai entrar na sensibilidade magnética, que tem muito a ver com a tarefa do passe magnético, que muitos de vocês aí já tomaram hoje, né, aqui na sala de passe. Que é o efeito do magnetismo, tanto espiritual quanto físico ou misto, que o médium vai ter sobre aquele que está recebendo o passe, né? A ligação entre o passista e o espírito que está auxiliando no passe, o espírito protetor, e a ligação também do passista e do espírito com aquele que está recebendo as forças magnéticas do passe. Por ser o perispírito de natureza semimaterial, é sensível à ação magnética. Então, o tratamento de passe, ele é muito mais eficaz, gente, do que a gente pode suspeitar. E nós vamos aprender isso com o Neio Lúcio, naqueles livros que nós editamos dele, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz e Colheita do Bem, quando ele vai acompanhando o filho dele, que era o Dr. Rômulo Joviano, lá na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, né? Ele se manifestava através do Chico psicografava as mensagens, o nome dele era Arthur Joviano, que era o nome da última encarnação, o filho estava encarnado, era o chefe do Chico, na Fazenda Modelo, Dr. Rômulo Joviano, e o Dr. Rômulo Joviano era o presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico trabalhava mediunicamente. E a responsabilidade dele não só era a de presidir o centro, mas também de cuidar da Câmara de Paz. E aí ele vai recebendo as instruções do pai ao longo de 18 anos sucessivos de mensagens através do Chico, e o pai vai mostrando o progresso que ele vai tendo nesses 18 anos. E mostrando uma necessidade imperiosa para o médium passista, que é a necessidade de se manter em equilíbrio para poder transmitir equilíbrio. A necessidade de estudar para saber doar com mais eficiência. A necessidade de amar para que as suas energias possam, de fato, ser curativas. E aqui, no processo do passe, tem-se que o espírito torna-se suscetível
as influências da energia ambiental que o envolve. Pode absorver, assimilar e transmitir a energia espiritual que o rodeia, a chamada psicosfera. Ora, então, partindo desse pressuposto, se o médium está desequilibrado, brigou em casa, chutou o cachorro, xingou no trânsito e chegou no centro, pelo amor de Deus, não dá passe não, né? Olha, falou tudo, querido. Vai tomar passe. Seja humilde. Eu não estou em condições de dar passe hoje. Eu vou tomar passe. Por quê? Porque essa psicosfera de desequilíbrio, a hora que ele se colocar ali para dar um passe, ele vai transmitir para quem está recebendo. Não precisa ter medo do passe não, viu, gente? Que aqui todo mundo bate asinha, tá? Todo mundo é anjinho. Estou brincando. Mas a gente está nesse esforço, né? Olha a responsabilidade do passista. Olha a responsabilidade que, diante da espiritualidade, como que você se apresenta numa reunião mediúnica? Porque aqui pode ser humilde, pequena, a sala de passe, mas é uma reunião mediúnica. Não é? Você tem os espíritos protetores, que estão especializados, chamados também de espíritos magnetizadores. Você tem os médiuns passistas aqui da casa e você tem os assistidos, que somos todos nós que precisamos do passe. Durante esses 18 anos, o Neio Lúcio vai escrever por Chico Xavier, lá na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, para o filho dele, dizendo o seguinte: vocês não têm noção aí na Terra das belezas, das maravilhas que nós alcançamos aqui no mundo espiritual com esse concurso do passe. E de ordinário, para cada pessoa que é atendida, nós atendemos outras milhares. Veja bem, a gente não tem noção do alcance desse trabalho. E uma vez, em outras mensagens, quando ele vai comentar sobre as pessoas que em grande perturbação, que chegaram lá no Luiz Gonzaga, no Pedro Leopoldo, para receber o passe, ele vai comentar: vocês não têm ideia do processo de cura que elas receberam naqueles pequenos instantes ao receberem os passes. Muitas vezes afastando delas doenças de etiologia de difícil solução ou de difícil identificação, muitas vezes impedindo suicídios, muitas vezes impedindo homicídios, impedindo desarmonias familiares e outras muitas vezes até mesmo solucionando problemas obsessivos graves, simplesmente com a frequência do passe. Então, passe, gente, é tratamento. Nós não podemos chegar no centro espírita como quem vai a um templo para ouvir o padre falar. No caso do espírita, ouvir aqui o Geraldinho falando, né? Tomar água fluida, que no caso da igreja é água benta, e tomar a bênção, e aí sai de lá e se persigna e pronto. Não. A coisa tem que ser mais profunda. A gente tem que entender tudo que está se passando conosco. A gente não vai ao centro espírita uma vez na semana achando que está tudo bem, estou liberado da minha responsabilidade espiritual, lavo as minhas mãos e os outros 6 dias é um Deus nos acuda, né? Não pode ser. Por quê? Porque nós estamos tratando, gente, da nossa psicosfera. Qual que é a nossa psicosfera? A coisa é tão séria que tem um capítulo de uma das obras de André Luiz que fala no psicoscópio. Eles têm acesso a esse instrumento chamado psicoscópio, que eles colocam em cada um de nós. O psicoscópio nada mais é do que um aparelho mesmo, físico, no mundo espiritual, que nos mostra o mundo mental, a psicosfera.
E imediatamente, quando eles colocam em nós, os espíritos medianos, não precisa ser espírito superior, os espíritos medianos já sabem todos os nossos problemas. Todas as nossas falhas, todos os nossos vícios, todos os nossos crimes, porque também uma vez eu ouvi de Chico Xavier, ser humano, todos nós somos seres com alto grau de periculosidade. Todos nós, indistintamente. E a única força no mundo capaz de domar essa periculosidade chama-se religião. Seja ela qual seja, nós precisamos de religião. É a nossa defesa, não é? E aí, conversando com ele, alguém perguntou, e o criminoso? Ele falou assim, criminoso é qualquer um de nós que já foi descoberto. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa psicosfera. Então vamos ver aqui a questão, como funciona as comunicações mediúnicas, né? O perispírito do médium, essa aqui é uma médium. Ela vai psicografar, tá vendo ali ela com lápis e o papel? A primeira questão que acontece é a expansão do seu perispírito. Então, o perispírito da médium de psicografia vai se expandir. Em alguns casos, vai se deslocar do corpo físico. Vai depender do grau de psicografia que ela tem. Então, ela pode se ausentar do corpo físico. Aqui, esse senhor aqui é o espírito comunicante, não é? Você veja, ele não pega o braço dela para escrever. Isso é uma coisa muito rara de acontecer. Quando acontece isso, do espírito pegar o braço para escrever, é uma mediunidade mecânica, raríssima. Só para vocês terem ideia, o Chico me disse que durante a vida dele toda, 75 anos de mediunidade, ele só teve 5 espíritos que se utilizaram da psicografia mecânica dele. Não. Aí é efeito físico. É pegar mesmo. Não é mentalmente. A letra idêntica. O espírito vai pegar o braço do médium, mecanicamente vai escrever. Né? Todos os outros tipos são semi-mecânico ou intuitivo. 90%, vamos dizer assim, 90% é intuitivo. É isso aqui, ó. Mente a mente. O espírito está ligado à mente da médium. O espírito transmite sua vontade ao médium. Existe uma ligação mental do perispírito do espírito comunicante com o perispírito da médium. Né? O perispírito do espírito comunicante também se expande. A gente vai ter uma reunião só de estudo sobre o processo da psicografia, que é muito interessante. André Luiz coloca ele no primeiro capítulo de um de seus livros, chamado Psicógrafo. Se não me engano, é nos domínios da mediunidade. E é muito interessante porque ele se aplica a todas as mediunidades. Na verdade, ele colocou lá o psicógrafo, mas serve para todos os outros tipos de mediunidade. Aí, Neio Lúcio, como eu disse, ele está falando com o filho dele, né? Lá em Pedro Leopoldo. Isso está no livro Deus Conosco. Ah, não, esse aqui é Emmanuel. Emmanuel também participava dessas reuniões em Pedro Leopoldo, da Fazenda Modelo, está no livro Deus Conosco, aí de Emmanuel. O passe, definição do passe. O passe é medicação viva, eficiente e imediata. Gente, olha que beleza isso. Medicação viva significa que ela atua no nosso corpo, a força magnética do passe, de forma global, de forma constante. Você não vai receber aqui um pacotinho de energia e pronto, e acabou. Esse pacotinho de energia vai
penetrar no seu corpo, nas suas células, em todos os ambientes, principalmente aqueles que estão com energia mais baixa, e vai modificar, e vai trabalhar ali. Se você ora, então, melhor ainda. Se você se dedica à prática da oração, da meditação, da gratidão, do reconhecimento aos espíritos superiores, e ele continua atuante no seu corpo. Então, é uma medicação viva, é eficiente e é imediata. Não só à disposição do homem encarnado, mas de todos nós, cujo quadro de experiência não se fixa na superfície do planeta. Então, lá no mundo espiritual também tem passe. Tem espíritos passistas que se dedicam a isso para socorrer outros espíritos desencarnados também. E tem benfeitores desencarnados de outros planos que também atuam. Aqui condicionado às leis fisiológicas conhecidas, né? Em cada plano. E aí ele está aqui, agora sim, Enéio Lúcio está no Sementeira de Luz, o livro está aí, página 566 e 567. Primeiro parágrafo, ele dá um incentivo ao filho, porque o filho está estudando. Olha como é importante, né? Estudando magnetismo, estudando passe. Aí ele diz assim no segundo parágrafo: bom é trabalhar na Terra, honrando as nossas obrigações, mas é muito melhor trabalhar na espiritualidade desde aí, unindo os valores do mundo material e da esfera espiritual na mesma vibração de construtividade. Então, gente, isso aqui é um alento para todo trabalhador espírita. Porque quando ele fala que aqui na Terra, nós encarnados, apesar de todas as limitações, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as nossas lutas, se nós estamos trabalhando no bem, trabalhando na mediunidade com Jesus e o Espiritismo, nós já estamos antecipando a nossa redenção espiritual. Não é? Porque nós estamos unindo as possibilidades da matéria, que nos favorecem hoje, nessa nova encarnação, com as possibilidades do espírito imortal, que vai transpor a morte um dia, todos nós, ninguém vai ficar para semente, não é? E vai prosseguir vivendo, estudando, vai prosseguir conhecendo, para buscar mais sabedoria e mais amor. E aí ele diz, o estudo do magnetismo, com as aplicações que lhe são consequentes no plano do bem, traz uma felicidade enorme ao coração. Então não é só estudo, né? O estudo é necessário, mas a aplicação daquilo que você estudou nas finalidades do bem aí que reside a verdadeira felicidade. Essa felicidade que não tem, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, não é? E a traça não come, não desfaz. Porque isso é conquista da alma, ninguém vai te tirar isso. Você, ele falando com o filho, imantará, e nós aqui vamos nos colocar na posição de filho de Neio Lúcio. Olha o Neio Lúcio ali, aquele segundo quadro ali embaixo. Nós estamos vendo Dr. Rômulo com a mulher, tá vendo? Ali é quando eles fizeram 25 anos de casado, Dr. Rômulo e Dona Maria Joviano. O Neio Lúcio é o pai dele, é esse senhor que é o primeiro aí de baixo, do lado dele. E aí, nós todos hoje vamos ser filhos do Neio Lúcio. Olha que beleza, hein? Peraí, fala no microfone. A primeira frase ali é interessante, né? Ele fala, os seus estudos nos são muito confortadores. Eu fico pensando num pai que está feliz de ver o filho seguir por um caminho, né? Assim, buscando mesmo, né? Se empenhando. O amor não tem fronteira mesmo, né? Não tem fronteira. E esses livros são maravilhosos, porque é o pai, é o avô,
que se preocupa com os netos. É o sogro que fala com a nora, né? É o amigo do Chico que fala com o Chico. É muito bacana. Então, e ele fala, prossiga experimentando, aprimorando seus conhecimentos nesse particular e aplicando-os quanto seja possível. Mas voltando aqui embaixo, você imentará seu idealismo de trabalhador em prodigiosas fontes de força. Olha, isso é muito importante, gente, porque quando a gente se decide, porque os espíritos superiores não vão descer aqui, bater nas asinhas deles e pedir, pelo amor de Deus, para a gente trabalhar por eles, não. Porque quem espera isso, gente, pode pôr a barbinha de molho. Vai esperar 1000 anos. Muito ego, né? Não é? Eles esperam que a gente queira caminhar, que a gente dê o passo. Por isso que Jesus disse, busca e acharás. Batei a porta e a porta se vos abrirá. Pedi e obtereis. Então, o primeiro impulso tem que ser nosso. Eu quero me espiritualizar. Eu quero servir. Eu quero conhecer a vida superior. Se a gente não tem esse movimento, a gente vai ficar na mediocridade 3.000 anos. 200 encarnações. O que vocês acham? Tá ruim, né? Não podemos. Então, a partir do momento que a gente faz esse movimento, aí os espíritos se interessam por nós. Aí eles vão falar, opa, aquela fulaninha ali, aquele fulaninho ali, estão se esforçando. Vamos dar uma mãozinha para eles, né? Vamos dar um empurrãozinho. Então, olha só. A pessoa vai se ligar a fontes de força desconhecidas, que não são nossas. Tem uma parte dos ensinamentos, depois mais para frente eu trago aqui, que Ney Lúcio vai descrever que nem ele e Emmanuel conseguiam ver a fonte maravilhosa de forças espirituais que desciam sobre Pedro Leopoldo. Mas que a única coisa que eles podiam descrever é que eles sentiam como uma grande câmara de amor, com vibrações maravilhosas que desciam sobre a cidade de Pedro Leopoldo. Olha que maravilha. Não é? Imagine se nem Emmanuel nem Ney Lúcio conseguiam ver, muito menos nós, né? Mas o importante é que ele inclusive vai descrever que esses fios de luz se ligavam a cada médium nessas tarefas. Então, você imantará seu idealismo de trabalhador em prodigiosas fontes de força. E além dos amplos benefícios que você poderá distribuir com os encarnados, que aqui ele está se referindo à tarefa do passe, né? Então, o passista vai se ligar a essas forças superiores, vai transmitir para os encarnados e ele ainda diz, conseguirá oferecer muito recurso à influência dos benfeitores aqui, do mundo espiritual. Não desanime e continue. Porque tem muito médium que começa muito bem, muito animado, não é? Aí o primeiro dissabor no serviço, porque dissabor a gente vai ter sempre. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações, não tem ninguém perfeito aqui, A gente vai ter lutas. A primeira dissabor já sai com a cara ruim, não volta mais e larga o serviço. E vai adiando, né? Vai adiando o problema para a próxima encarnação. Conhecimentos catalogados sobre o passe. Olha que interessante o que ele fala. Está no Sementeiro de Luz, página 577. Não daremos a você um manual daqui, vazado em letras humanas, porque seria de fato inútil. É preciso aproveitar as bases dos conhecimentos já catalogados pelas autoridades no assunto e desenvolver a sua capacidade receptiva no desdobramento dos trabalhos. O que ele está dizendo? Eu não vou repetir o que já está em livro. Trata você de procurar. Imagina, gente, hoje, então, que só de Kardec nós temos 33 livros, Chico Xavier 549 livros,
os espíritos vão ter que vir em toda reunião para repetir? Não. Cabe a nós buscar as fontes fidedignas e estudar com elas, não é? Geraldinho, e hoje não precisa nem de livro, né? Todas as suas palestras Bem lembrado. online. Tem palestra online, tem Audiolivro, audiobook. internet, você consegue acessar esses conhecimentos até sem comprar o livro. Exato. Né? Aliás, um site que nós gostamos muito, eu e João Pedro, é a Bíblia do Caminho. Por quê? Tem 3 partes esse site. É o pessoal lá do Triângulo Mineiro que fez. A primeira parte tem todo o Evangelho de Jesus. A segunda parte tem toda a obra de Allan Kardec. E a terceira parte tem 90% dos livros de Chico Xavier. 90%. Você consegue achar pelo espírito comunicante, pelo tema. Tem índice por temas. Tem índice por livro. Quer buscar um tema, por exemplo, esse tema de paz. Vai lá no índice, tanto de Chico Xavier quanto de Emmanuel, entra no tema paz e vai aparecer todos os textos. Quer dizer, gente, no mais é preguiça muita, né? Quem não vai acessar esse tesouro de informação, que isso é um tesouro. Você imagina na época do Chico, que estava começando a mediunidade aqui, em Pedro Leopoldo, em 1927. Que nem biblioteca Belo Horizonte tinha. Não vou falar nem Pedro Leopoldo. Belo Horizonte tinha 30 anos de existência. Não tinha biblioteca ainda em Belo Horizonte. Olha a dificuldade. Hoje nós temos tudo na nossa mão e a maioria fica de braço cruzado. Vamos ver aqui um tema interessante, que é a fotografia Kirlian. Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Então, vem cá falar para mim. Estou doido para ouvir. Bioeletrografia. Não é? Muito interessante. Chico Xavier gostava muito desse tema, por isso que eu estou trazendo aqui. Eu até já prometi, Humberto e Marina, eles vão puxar minha orelha, de trazer. Eu tenho a foto Kirlian da mão de Chico Xavier, toda ela azul, branca, luminosa e violeta, toda ela. Isso é muito interessante. Eu já fiz minha também. E o que é? Eu trouxe isso aqui, é interessante, porque aqui são Cargas elétricas. Sim, não, mas eu digo assim, são caminhos elétricos, né? A acupuntura sabe disso, uma ciência milenar da China. Nós somos uma bateria elétrica, gente. Cada corpo aqui é uma bateria elétrica. Mento eletromagnético. Nós temos eletricidade, nós temos magnetismo, não é? E dentro dos nossos corpos, a corrente elétrica, ela percorre determinadas linhas de força, né, que os antigos na China já conheciam há milhares de anos, que é a questão da acupuntura. Para vocês terem ideia, nós temos, eu e João Pedro, nós temos uma cadela da raça pastora canadense, toda branca, que já tem 14 anos de idade. Há 2 meses atrás, ela teve uma espécie de AVC. Gravemente, ela caiu na nossa frente, se contorcendo toda. O pescoço dela caiu para o lado, ela não conseguia levantar o pescoço e ela ficou paralítica, ela não conseguia se levantar. A gente fica desesperado, né? Apesar da fé e tudo, a gente quer o melhor. A princípio eu corri com ela para o veterinário. Mas eu me lembrei, a Célia da Vinha de Luz me lembrou um veterinário amigo que mora em Portugal, que ele fez doutorado em veterinária aqui em Botucatu, no interior de São Paulo. E aí, inclusive, a doutora Ivênia Prada, que é uma grande doutora em veterinária, foi uma das orientadoras dele em São Paulo. E ele pesquisa muito sobre Chico Xavier, amigo nosso, que é o Nuno Emmanuel. E aí a Célia nos lembrou, por que você não fala com o Nuno?
Aí nós entramos em contato com ele em Portugal, ele disse, peraí, Geraldinho, eu vou conversar com os meus orientadores. Aí ele indicou uma veterinária aqui em Belo Horizonte que faz tratamento de acupuntura em animais. E eu levei, nós passamos a levar a Sophie, a nossa cachorra chama Sophie, lá, no último mês e meio. Ela fez 11 sessões. Ela está absolutamente curada. Levantou-se, anda normalmente, ela nem se alimentava, ela não conseguia comer. Passou lentamente, o pescoço dela voltou ao normal, simplesmente com sessões de acupuntura. Olha que legal, né? E ela, a veterinária, a doutora Brenda, mandava os filminhos dela lá, com as agulhinhas nos pontos, né? Que é isso, é equilíbrio das correntes elétricas e magnéticas. Agora, se funciona no cachorro, por que não vai funcionar conosco? Chico Xavier, uma vez por mês, saía de Uberaba, viajava de carro até São Paulo para ter uma sessão de acupuntura. Era o filho, inclusive, da Nena Gauss que o atendia. Então, nós precisamos conhecer isso, esse centro de força, né? Mas o que é esse método? Esse método, primeiro, apesar de que ele tem o nome Kirlian, que é o nome do casal russo, que vai sistematizar o processo em 1939, mas ele já era objeto de estudo no século XIX, especialmente no início do século XX, com Tesla, o grande Tesla, né? Já fazia parte dos estudos. No Brasil, quem começou a estudar foi o padre católico Landel de Moura, em 1904. Né? Padre brasileiro, pioneiro do rádio, também estudou diversas tecnologias envolvendo a radiação. E quanto à fotografia Kirlian, que ele chamava de o perianto, Landel de Moura pesquisou minuciosamente os efeitos eletroluminescentes dessas imagens. Ele teve que abandonar, porque a Igreja Católica mandou ele parar com isso. Na época, imagina, em 1912, a Igreja Católica vendo um padre mexendo com isso. Né? E no início, se falava que a aura, né, retratada em volta do corpo fotografado, representava o movimento das células que fazem parte da construção e desconstrução do corpo físico. Esse efeito é conhecido como corona, o efeito corona, porque parece uma coroa ao redor dos corpos. A corona pode ser vista em todos os seres vivos, gente. Então não é só nos humanos que nós vamos ver essa luz. Em todos os seres vivos, nos animais e nas plantas. E em até alguns elementos também de metal, tá? Que a gente vai ver essa corona. Então, é mais ou menos, basicamente, nós estamos vendo aqui um homem, né, uma mulher, um ser humano, e isso que está em volta, então, seria esse efeito corona, desse indivíduo que é submetido a determinada descarga elétrica. É claro que isso tem que ser dosado, né? Porque senão a gente frita o indivíduo. E aí vocês estão notando aí diferenças de cor, então? Aqui, por exemplo, mais rosa para o violeta, azul. Aqui já bastante vermelho, não é? E isso vai acontecer com todo mundo. Mas o que é a fotografia Kirlian? Funciona registrando a chamada descarga de corona, um tipo de emissão luminosa que ocorre quando um objeto é submetido a um campo elétrico de alta frequência. Então, você coloca o aparelho Kirlian, por exemplo, ele é um aparelho de alta frequência. Essa luz, que parece formar uma aura ao redor do objeto fotografado, é o resultado do contato entre a eletricidade e o campo magnético da pessoa, ou da matéria, do indivíduo ou da matéria.
Ele vai ganhar o nome Kirlian graças ao casal soviético Semyon e Valentina Kirlian, que foi quem vai pesquisar esse assunto mais a fundo e vai montar a máquina de fotografia Kirlian. Essa técnica se popularizou em 1930, apesar de ter se iniciado no final do século XIX. Naquela época, tanto Nikola Tesla como Fernando Sanford já exploravam como eletricidade e fotografia, e como se elas pudessem se cruzar, produzindo imagens luminosas e enigmáticas. Então, o que antes era uma curiosidade científica virou um coqueluche de artistas, de místicos de toda a natureza no início do século XX, né? Hoje, esse processo já se especializou e é chamado de bioeletrografia ou bioeletroimagem. Quando, naturalmente, gente, quando aplicado a seres vivos, né? Que também pode ser aplicado em seres inanimados, que aí, no caso, não tem o bio na frente. É uma técnica de fotografia que desperta muita curiosidade e que pode ser... o que ela faz? Se trata de fotografar, está vendo aqui? A ionização dos gases e vapores que são exalados pelos corpos de todos os seres vivos, sejam eles pessoas, animais, plantas e também objetos inanimados. O Semyon Kirlian e a sua esposa Valentina Kirlian fizeram o seu avanço maior em 1939. Aí o casal, a Valentina e o Semyon Kirlian, ou Kirlian, não sei como é que fala. Aqui nós temos uma folha de uma planta. Olha que bacana. Mas aí nós temos uma questão muito interessante, que eles fizeram um experimento. Então já se sabe, todos os seres vivos têm essa luminosidade, né? Detectável. Mas aí o que eles fizeram? Eles pegaram uma folha e fotografaram e viram ela toda com essa luminosidade. Aí o que eles fizeram? Tiraram a folha, arrancaram a folha do seu caule, né? Rasgaram a folha em dois e fizeram a fotografia de novo. E o que eles encontraram? Continuou a fotografia Kirlian de toda a folha. O que é isso, gente? Perispírito da folha. É o corpo espiritual da folha. Ela foi rasgada ao meio. Então, se nós estivéssemos tratando de algo apenas material, aqui da física material, quando se fizesse, então, a fotografia Kirlian de metade de uma folha, ia aparecer metade de uma folha. Concorda comigo? No entanto, persiste a fotografia da folha inteira. Nós sabemos que pessoas que passam por amputações de dedos, de pés, mãos, pernas e braços, mesmo depois desses membros amputados, elas continuam sentindo cócegas, dor, tato, como se elas ainda tivessem a perna, o braço, a mão, o pé que foi seccionado. E o que é isso? É o corpo espiritual, é o perispírito, que não morre. O corpo físico você pode matar. O duplo etéreo também, mas o perispírito não. E ainda está presente, né? Aqui nós temos outra foto Kirlian de uma... Olha como essa é intensa, né? As ligações elétricas nela.
E aqui, nas próximas fotos, agora nós vamos chegar aqui na câmara de passe. Olha que interessante. Isso foi feito pelo pesquisador Márcio Pontes, que até o pessoal lá da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, que a gente faz um estudo com eles entrevistaram esse pesquisador que é de Curitiba. E ele fez aqui fotos, Kirlian, dos dedos dos assistidos. Comparações, e vai comparar o antes e depois do passe magnético. Quer dizer, a pessoa, antes de entrar na sala de passes, era fotografada. Aí ela entrava e tomava o passe. Ao sair do passe, ela era fotografada de novo com a foto Kirlian. E aí eles passaram a avaliar a sensibilidade do campo energético desses pacientes. Aqui nós temos a ponta de um dedo. Vejam como varia a cor, né? Essa pessoa tem muito aqui de verde, né? O verde é a cor que prevalece no coração, no chakra cardíaco. Provavelmente é uma pessoa muito amorosa, né? Vejam que aqui está bem luminoso, né? Também bem claro. Tem tons de azul, enfim. Aí, dedos, pontas de dedos, né? Aqui, como é que chama isso? Digital dos dedos. A mão inteira. Aqui, ele pedia às pessoas para movimentar a mão, para não ficar parada, né? Olha o movimento. A gente vê o movimento da energia, né? Sendo fotografada. Aqui a sala de passes, né? Agora sim vamos mostrar as duas questões, né? Antes do passe. A pessoa antes de receber o passe magnético. E depois, veja como muda. Harmonizou, né? Veja que aqui está incompleta, parece que cheio de energia de raiva, né? Raios assim, bem vermelhos, desregulado. Olha depois que ela toma passe. Já não tem esses raios. E até tem um raio branco aqui, ó, de luz. Está mais sozinha, né? A mesma coisa. Essa aqui com centros de força bastante desarmonizados. Na certa, fizeram uma entrevista antes com ela, né? Veja como está desorganizado depois do passe. Melhorou bastante, mas ainda está, né? Por isso que a gente precisa ir. É tratamento, né, Gustavo? Não é interessante? Precisar de outro. Reduzir o problema. Reduzir o problema. Agora é uma sequência de fotos que ele viu 3 pessoas brigando. Uma delas, com bastante raiva, ó, né? A segunda, com menos raiva, mas também bastante complicada aqui nas vibrações vermelhas. E essa, menos um pouco. Isso é a cabeça? É a cabeça? Não, isso é o dedo. É o dedo, né? Isso é o dedo. Agora eu achei uma coisa curiosa. No site da Mansão do Caminho, publicaram, lá na Mansão do Caminho, uma foto Kirlian do médium Divaldo Franco, tirada na cidade de Tampa, nos Estados Unidos, em outubro de 1993. Está aqui o Divaldo. Interessante, né? Está lá no site da própria Mansão do Caminho.
Aqui temos livros. Aqui temos livros que falam sobre o assunto. Alguns em espanhol, outros em inglês. Killian Photography, A Hands-on Guide, de John Yoven, né? Esse aqui em espanhol, Fotos Kirlian e Aura Humana, como visualizar e interpretar a energia, do Daniel Navalas. Aquele lá também em espanhol, Los Secretos de la Fotografia Kirlian, de Carlos Fernandes, como funciona, como experimentar planos e esquemas. E aqui, The Kirlian Aura, Photographing the Galaxies of Life. Achei interessante esse título, né? Fotografando as galáxias da vida. Aí é mais de um autor, né? Stanley Kniper e Daniel Rubin. E por último, nós temos esses outros aqui. Aura, La Fotografia Kirlian, de Brian Shrelgrove. Kirlian Aura Photography. Esse aqui, em português, achei muito interessante, professor de acupuntura, doutor João Eduardo de Araújo, Acupuntura e o Efeito Kirlian, visualização da energia vital, achei muito interessante. E por último, também em português, Fotos Kirlian, como interpretar, de Newton Milhomens, para a psicologia. É isso, gente, que nós tínhamos para trazer hoje. Semana que vem tem mais. Alguém quer falar alguma coisa? Fala no microfone, por favor. Só uma curiosidade, que a foto Kirlian foi consolidada lá pelo casal em 1939. E a fotografia foi consolidada em 1839, exatamente 100 anos. Sabia. Ela foi descoberta na França pelo Joseph Niepce, que ele primeiro conseguiu fazer captar a imagem em sais de prata, né? Em 1926. E depois... 1826. Desculpa, exato, 1826. E em 1839... um sujeito com o sobrenome Daguerre, cria o daguerreotipo, que foi a primeira máquina fotográfica, 100 anos exatamente. Interessante. Curioso, né? Muito bom. Nós vamos pedir a Cecília para fazer a... Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Pedir a Cecília para encerrar para nós. Vamos abrandar os nossos corações. Queridos irmãos, encerramos essa noite profundamente gratos pela oportunidade de aprendizado. Toda a reflexão sobre o perispírito, esse instrumento divino que revela a perfeição e a sabedoria do Criador na ligação entre o espírito e a matéria. Agradecemos de coração ao nosso amado Geraldinho pela forma clara, pela forma amorosa e inspiradora com que nos conduziu a compreender um pouco mais das maravilhas dessa vida espiritual. Que Jesus continue abençoando a sua jornada, iluminando a sua missão de divulgar o Evangelho e o pensamento através de Chico e dos benfeitores espirituais de luz que conduzem os nossos estudos. Que saiamos daqui com o coração mais leve, a mente aberta, confiantes na imortalidade da alma e na certeza de que somos todos espíritos em processo de aperfeiçoamento. Que Jesus e Maria Santíssima abençoem a nossa noite, a nossa semana e as nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Semana que vem a gente prossegue, gente.